Então, nós já vimos a quinta trombeta, a sexta trombeta, os primeiros dois ais. Aqui nós temos agora a sétima trombeta, que é o terceiro ai. Como é que sabemos que é a sétima trombeta? É só ler o capítulo 11, ó, versículo 15 em diante, ó, é a sétima trombeta. Tá? Eu preciso dar uma paradinha aqui para vocês entenderem, senão vocês vão se confundir. Eu expliquei da última vez que para entender o livro de Apocalipse, você precisa saber a estrutura do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, na verdade, vai do capítulo 1 até o capítulo 11. Vamos abrir o capítulo 11? Vamos abrir? Ó. Nós lemos no capítulo 9 a quinta trombeta. No versículo 13 do capítulo 9 tem a sexta trombeta. Tá? Daí, no capítulo 10 e 11, faz parte da sexta trombeta ainda. Né? Porque no versículo 12 do capítulo 9 fala, o primeiro ai passou, eis que depois destas coisas vem ainda dois ais. Daí toca a sexta trombeta. Daí você vai até o capítulo 11, versículo 14. E ali é o final da sexta trombeta, que fala, passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. Daí vem a sétima trombeta, é o terceiro ai. O sétimo anjo tocou a trombeta. E houve, e aqui eu quero falar para vocês, na verdade, Apocalipse termina com o capítulo 11. Com o capítulo 11. Eu vou explicar por quê. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo, olha só, é o fim mesmo. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Já é um reino milenar. Já entrou aqui. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão, olha só, galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, para destruir os que destroem a terra. Isso aí tudo já vem a batalha Magedon, o galardão e assim por diante. Abriu-se, pois, e também até tem aí, ó, para serem julgados os mortos, esse é o grande trono branco. Tá? Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a Arca da Aliança. Isso aqui já vai entrar na Nova Jerusalém. Até o milênio já está falando aqui já. Quando fala assim, ó, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, esse é o milênio. Então, no 19, já é o final, já é a Nova Jerusalém. Então, abriu-se o santuário de Deus, que é a Nova Jerusalém que desce do céu, que se acha no céu e foi vista a Arca da Aliança e no seu santuário e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Essa última frase, relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada, é o final da grande tribulação. É o que está na sétima trombeta. Acabou. Apocalipse acabou aqui. Já entrou o reino, a milênio, Nova Jerusalém. Mas o que é o capítulo 12? O capítulo 12 não é a sequência. A partir do capítulo 12 até o capítulo 22, o que nós temos? Nós temos os detalhes. O que Deus faz? Deus faz João voltar para os capítulos anteriores e fazer um zoom. Alguns fazem um zoom, ver os detalhes. Então, o capítulo 12 é um detalhe. Capítulo 13 são detalhes. Tá? Daí, esses detalhes podem seguir a sequência temporal ou não a sequência temporal. Daí, aqui vemos bastante detalhe do que foi falado em Apocalipse 1 até 11. Deu para entender, irmãos? Então, no capítulo 16, nós temos o detalhe da sétima trombeta, que não foi falado no capítulo 11. Temos detalhes aqui. Foi feito um zoom e dentro da sétima trombeta tem os 7 flagelos. Vamos lá, então. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos, ide, derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobreviveram úlceras malignas e perniciosas.
Tá? Então, já está atacando eles pessoalmente agora. O corpo deles vai ser tocado. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue, como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Você lembra no começo, na sexta trombeta, o que houve? Morreu a terça parte dos seres que havia no mar. Aqui não, aqui morreu todo ser vivente que havia no mar. Terceiro flagelo. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste essas coisas, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas. Também sangue lhes tens dado a beber. São dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então as fontes das águas foram afetadas. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Então, realmente, vai haver explosões extraordinárias no sol e o calor do sol. Não vai haver o filtro dos raios ultravioletas na atmosfera e os homens vão ser queimados na sua pele. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus. Ainda não se arrependeram, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemavam o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Tudo isso, irmãos, são para aqueles incrédulos que estão nessa terra, que puseram a marca da besta, que não foram selados por Deus. Se espera que os crentes, os irmãos que ficaram, os judeus ficaram, eles tenham o temor de Deus e eles vão ser guardados. Nós que vamos estar nas nuvens, nuvem não, nós vamos estar no céu, nessa viagem para a nuvem, nós vamos estar fortalecendo, porque o céu não tem mais o bombardeio dessas moscas espirituais entre aspas que eu falei ontem à noite. Eles perderam lugar no céu. Então, nós vamos estar nos lugares celestiais. Nós vamos fortalecer, animar e suprir os que estão aqui na terra. Agora, tem uma coisa que eu quero mencionar para vocês. Tem irmãos que perguntam: e se algum de nós ficarmos, será que nós vamos pôr a marca da besta? Eu não sei, irmão. Doutrinariamente, não. Eu quero falar isso como advertência, mas não tem garantia. Se hoje, queridos irmãos, na era da graça, não havendo tanta pressão, a gente às vezes não consegue aguentar? Qualquer coisinha a gente já se afasta do Senhor, a gente já reclama de Deus, a gente já não quer reunir, a gente já quer desistir, a gente já se vira contra os irmãos. Imaginem, durante a grande tribulação, você não vai poder comprar comida, não vai poder vender, não vai poder comprar remédio, não vai poder comprar água, leite. Quem tem nenê vai sofrer muito, vai ver seu nenê definhar, não vai poder comprar leite para ele, vai ter que depender dos incrédulos para aqueles que tratarem bem a gente, que ficarmos. Chega um momento, irmãos, o ser humano é ser humano. Eu não duvidaria que pode haver irmãos, chega um momento e fala: eu não aguento mais, Deus, não aguento mais, não posso ver meu filho morrer por falta de leite. Que põe a marca da vez, põe a marca, põe, eu vou lá comprar leite. Não tem garantia. Por isso, queridos irmãos, não queiram estar. Não tem garantia nenhuma. Se hoje está tão fácil, nós não conseguimos resistir muitas vezes, imagine durante a grande tribulação. Então, isso aqui é uma advertência para nós. Uma advertência para nós. Vamos continuar, versículo 12. Derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs.
porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. É a batalha de Armagedon. Eis que venho como ladrão, como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. É interessante aqui. Aqui, eu não quero enfatizar isso, irmãos. Aqui é interessante. Está no miolo da grande tribulação e o Senhor está falando: eis que venho como ladrão. Ou seja, o Senhor ainda está falando para os crentes lá na terra: olha, se preparem, vigiem, porque eu ainda estou vindo como ladrão para roubar mais alguns. Então, é aqui que na vida da igreja nós temos uma teologia bem completa, que não tem em nenhum outro lugar. Essa aqui é a chamada meso-arrebatamento. Arrebatamento mesotribulação. Existe hoje, queridos irmãos, entre o cristianismo, duas grandes escolas. O arrebatamento pré-tribulação e o arrebatamento pós-tribulação. A grande maioria dos crentes crendo pós-tribulação. Que todos os crentes vão ser arrebatados juntos depois da grande tribulação. Que todo mundo vai passar pela grande tribulação. Tem aqueles que dizem que todo mundo vai ser arrebatado antes da grande tribulação. Nós somos um dos poucos, irmãos, por causa da visão do reino que Deus nos deu. Nós queremos no arrebatamento pré e no pós. Pré para os vencedores e pós para a grande maioria. Mas também aqui, esse versículo prova que ainda vai ter arrebatamentos no meio da tribulação. Mas eu não quero falar sobre isso, nem quero enfatizar isso. Esquece isso, tá? Apaga da sua memória, tá bom? Apaga da sua memória, porque eu não quero dar esperança. Eu posso talvez não me preparar e no meio da tribulação eu tenho chance de ser arrebatado. Não conte com isso. Não conte com isso. Inclusive, eu participei desse treinamento lá em Anaheim. Tem irmãos que falaram assim: isso vai acontecer, eu sei, isso vai acontecer lá na Europa. Vai aparecer um soldado lá, do exército do anticristo, vai dizer: você é cristão? Eu sou. Daí ele vai passar a espada, eu vou morrer, eu vou ser arrebatado na hora. Eu vou virar um vencedor. Quem disse que você vai conseguir viajar para a Europa? E quem disse que você vai encontrar esse soldado aí? Então não conte com isso. Mas de qualquer maneira, aqui tem uma advertência: eis que venham como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia. A gente está falando para vigiar. Bom, versículo 16. Então os ajuntaram num lugar que em hebraico se chama Armagedon. Esse é o sexto flagelo. Sétimo flagelo. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade, que é Roma, se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhes o cálice do vinho do furor da sua ira. E os detalhes estão no Apocalipse 18, a queda da grande Babilônia, nessa grande torre de Babel, que está começando a ser derrubado por Deus já. 20. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedra, chuva de pedra, que pesavam cerca de 1 talento. 1 talento, sabe quantos quilos são? 38 quilos. Qual é a maior chuva de pedra que você já viu? Né? Chuva de pedra, eu já vi chuva de pedra com bola de pedra, gelo desse tamanho. Imagine, irmãos, chuva de pedra, cada pedra 38 quilos. Não tem nada que vai sobrar. Nem um prédio, nem um carro, não vai sobrar nada. E por causa do flagelo da chuva de pedra, os homens blasfemaram de Deus, porquanto seu flagelo era sobremodo grande.